Bom, vamos começar aqui a revisar um pouquinho sobre o bico MBMZA. Você lembra disso aqui? Bom, na aula teórica da gente falou sobre cada uma coisinha dessas daqui e a gente vai dar uma revisada agora. M significa o quê? M significa mediana. E aí, o que é uma mediana? Mediana é um segmento de reta que sai do vértice de um triângulo em direção ao ponto médio do seu lado oposto. E aí, ao dividir esse lado ao meio, ele também divide o triângulo em dois triângulos de mesma área. Então, mediana é um segmento que sai do vértice até o ponto médio do lado oposto, dividindo esse lado oposto ao meio, porque é ponto médio, e dividindo o triângulo em dois triângulos de mesma área. Quando a gente traça as três medianas de um triângulo, a gente divide o triângulo em 6 triângulos de mesma área. E aí, ao redor desse ponto aqui, a área do triângulo está igualmente distribuída. Por isso que esse ponto aqui é chamado de ponto central do triângulo. Centro de massa do triângulo, porque ele está igualmente distribuído, ou seja, o centro de equilíbrio do triângulo, ou ainda chamado de baricentro do triângulo. Então, o ponto de encontro das medianas é o baricentro. Então, M vem de mediana, B vem de baricentro, tá certo? Então, sempre lembrar que o baricentro, ele é o ponto de equilíbrio, é o centro de massa do triângulo. O baricentro, ele divide a mediana em dois segmentos, de tal forma que esse segmento do baricentro para o vértice mede 2/3 da mediana e do baricentro para o lado mede 1/3 da mediana. Então, lembrar que M vem de mediana, B de baricentro. O ponto de encontro das medianas é o baricentro. E o baricentro divide a mediana em dois segmentos. Do baricentro para o vértice é o dobro do baricentro para o lado. Perfeito? Esse próximo B aqui vem de bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, quando você traça a bissetriz, o ângulo que fica para cima é igual ao ângulo que fica para baixo. E a bissetriz tem o que de propriedade? Todo segmento, todo ponto que está nesse segmento, todo ponto que está na bissetriz, está a uma mesma distância de um lado e do outro. Então, a bissetriz reúne todos os pontos que estão à mesma distância dos lados de um triângulo, tá certo? Então, quando você traça as três bissetrizes, o que é que vai acontecer? Você está encontrando elas num ponto central, e esse ponto central ele é equidistante dos três lados de um triângulo. Lembrando que todo ponto que está na bissetriz está à mesma distância dos três lados, das bissetrizes, do encontro das bissetrizes está à mesma distância dos três lados. Então, a distância para esse lado aqui é D, a distância para esse lado aqui é D, e a distância para esse lado aqui também é D. Então, a gente tem aqui três pontos que estão sempre à mesma distância de um ponto central. E esses três pontos configuram o que a gente chama de circunferência. Essa circunferência que passa por esses três pontos, ela está inscrita no triângulo, por isso que o centro dela é chamado de incentro. Centro da circunferência inscrita no triângulo. Então, o encontro das bissetrizes proporciona para a gente o incentro, perfeito? E o incentro é equidistante dos lados. Então, só para recapitular, o baricentro ele é que distribui a área, o incentro ele é equidistante dos lados de um triângulo. Vamos agora para MZ. MZ vem de mediatriz. E o que é uma mediatriz? A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento, formando 90 graus com ele, tá certo? E aí, o que é que a mediatriz tem de especial? A distância de qualquer ponto da mediatriz para os vértices, para os extremos dos segmentos, é sempre a mesma. Então, enquanto que a bissetriz é equidista dos lados, a mediatriz é equidista dos vértices. E quando você traça as três mediatrizes de um triângulo, o que é que vai acontecer? Na hora que você traça as três mediatrizes, elas vão se encontrar em um ponto, e esse ponto aqui, ele tem algumas características. Vamos conversar sobre elas. A distância desse ponto para um vértice é igual à distância desse ponto para o outro vértice, que é igual à distância desse ponto ao outro vértice. E aí, essa distância aqui, por ser sempre a mesma, faz com que a gente consiga traçar uma circunferência por esses vértices. E aí, essa circunferência ela é circunscrita ao triângulo, por isso que o ponto central dela é chamado de circuncentro. Centro da circunferência circunscrita ao triângulo. E o circuncentro, que a gente vê aqui, circuncentro, ele é equidistante dos vértices. Então, três coisas super importantes que a gente precisa saber.
Baricentro distribui igualmente a área, incentro é equidistante dos lados, circuncentro é equidistante dos vértices. Então, se você souber essas três características, com certeza você vai detonar nas questões que envolvem triângulos. A altura e o ortocentro não tem, o ortocentro em específico não tem muita aplicação. E a altura a gente sabe, né, que é um segmento que vai em direção ao lado oposto ou ao prolongamento do lado oposto para formar 90 graus. A altura é bem mais famosa, principalmente para a gente calcular a área, ela é bem mais cobrada no Enem. Mas para a gente saber realmente assim, para a gente aplicar no Enem, é necessário saber que o baricentro é o centro de equilíbrio, o centro de massa, ele distribui igualmente a área, o incentro é equidistante dos lados e o circuncentro é equidistante dos vértices. Vamos tentar aplicar aqui nessa questão número 81 esses conceitos. A sinuca é um esporte que exige principalmente estratégia de jogo e conhecimento matemático sobre geometria. Para que se possa estimar o ângulo e a trajetória que a bola deve seguir para que seja encaçapada em uma boca específica. Durante uma de suas jogadas, Mark Shelby, atual campeão mundial de snooker, percebeu que a bola vermelha que ele iria encaçapar estava a uma mesma distância das três bocas. A superior direita, que é a boca C, a superior intermediária, que é a boca B, e a inferior direita, que é a boca F. Se imaginássemos um triângulo cujos vértices são as bocas mencionadas, a B, a C e a F, a pergunta é o seguinte: a boca vermelha, a bola vermelha, ela ocuparia um ponto específico do triângulo. Que ponto específico do triângulo seria esse? Veja, se essa bola vermelha está a uma mesma distância de B, de C e de F, então ela está a mesma distância dos vértices. E o ponto que está à mesma distância dos vértices é chamado de circuncentro. Então, o circuncentro desse triângulo é o ponto equidistante dos vértices. Então, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra C. Então, só lembrando, bico, embe, emza. O ponto de encontro das mediatrizes, das medianas, é o baricentro, das bissetrizes é o incentro, das mediatrizes é o circuncentro, da altura é o ortocentro. Baricentro distribui igualmente a área, tá certo? Incentro é equidistante dos lados, circuncentro é equidistante dos vértices. Como a gente quer aqui uma equidistância dos vértices, dos pontinhos, então a nossa resposta aqui é circuncentro.